Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galerinha, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a força de atrito, também conhecida como FAT. Como vocês conseguem ver bem aqui, ó, também conhecida como FAT, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte teórica do assunto. Eu preparei para vocês duas aulas, uma parte teórica e uma parte prática, para você conseguir entender um pouco melhor o que é a força de atrito. Na aula de agora que você está assistindo, a gente fala um pouco mais sobre a parte teórica do assunto, beleza? Então, para começar, eu quero pegar uma fala de um dos maiores e grandes físicos da história da humanidade, que foi ninguém mais ninguém menos que Isaac Newton. Newton um dia vai dizer o seguinte: um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, ao menos que uma força externa atue sobre ele. Então, o que Newton queria dizer na prática é isso aqui, acompanha comigo. Eu peguei aqui um criado mudo. E nesse criado mudo, Newton vai dizer o seguinte: um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Então, se eu empurrar esse criado mudo para frente, ele vai começar a entrar em movimento. E a tendência dele é continuar em movimento. Só que ele só vai parar se uma força externa atuar sobre ele. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer. A gente empurrou ele e a gente viu que ele parou. Mas por que ele parou? Porque um corpo que está em movimento tem a tendência de permanecer em movimento, ao menos que uma força externa atue sobre ele. Então, teve que acontecer alguma força ali para que aquele carinha ali, o criado mudo, acabasse parando. Mas afinal de contas, qual força seria essa? E é essa força que a gente vai estudar hoje, que é nada mais, nada menos do que a força de atrito. Gente, desde pequeno, a gente acaba sendo acostumado a escutar esse termo, né? Esse tal de atrito. Quando a gente está lá no nosso fundamental, lá no quinto ano, a gente faz algumas experiências envolvendo o atrito. Eu não sei se vocês devem se lembrar disso, mas a gente pegava alguns balõezinhos assim, né? Aí pegava o balão, a gente meio que atritava ele, depois colocava assim, ó, com os papeizinhos cortados, né? Aí meio que ele puxava os papeizinhos, não sei se vocês lembram disso, mas a gente usava muito esse termo quando mais novos, atrito. Mas afinal de contas, o que seria essa força de atrito? Uma coisa é certa, uma força de atrito, ela acaba atrapalhando o movimento. Assim como a gente acabou de ver agora. Então, acompanhe aqui comigo. Vamos supor que esse bloco que eu acabei de desenhar aqui, ó, esse bloco aqui, seja o nosso criado mudo. Esse bloco, nosso criado mudo, eu empurrei ele para frente, com uma força F. Repara que, com o passar do tempo, ele acabou parando. Mas se ele acabou parando, é porque eu tinha força para frente, só que vai ter uma força para trás puxando o bloco, fazendo com que uma hora ele acabe parando completamente. Não conseguiu entender? Vem cá. Acompanhe aqui comigo. Se eu estou indo para frente e eu vou parar, é porque tem que ter uma força para trás e puxando. Ó, tô indo para frente. Tem uma força para trás e puxando, eu acabo uma hora parando. Tenta fazer isso você em casa. Pede pro seu pai, pra sua mãe acabar te puxando enquanto você vai para frente. Você vai ver que você vai conseguir ir para frente, só que vai ter uma hora que você vai parar. E, gente, é exatamente isso que vai acontecer com o nosso bloco, com o nosso criado mudo. Quando a gente empurrar ele para frente, vai ter uma força para trás puxando ele, fazendo com que uma hora ele acabe parando. E essa força vai ser a força de atrito. A força de atrito, então, vai ser uma força que vai acabar atrapalhando o movimento. Então, ela vai ser no sentido contrário da resultante. Vai ser no sentido contrário da força F que a gente acabou de desenhar aqui. Então, se o nosso corpo está indo para frente, vai ter que ter uma força para trás puxando ele. E essa força que vai gerar essa resistência no movimento, a gente vai dizer que é a força de atrito. Então, vai ter que ter uma força para cá. Opa, ficou curvo, né? Vai ter que ter uma força para cá, puxando ele. E essa força para cá vai ser a nossa força de atrito. Beleza? Gente, afinal de contas, por que acontece o atrito, né? A gente comentou um pouquinho que a gente é familiarizado com esse termo, que a força de atrito acaba atrapalhando o movimento. Mas por que atrapalha o movimento? A gente sabe que a força peso, por exemplo, a gente sabe que tem uma razão para ela, né? Que massa atrai massa. A gente sabe, por exemplo, que a força normal acontece. Senão, se você colocasse a mão aqui para baixo, por exemplo, nossa cabeça iria perfurar, né? Ou ainda, se pega a força de atração, por exemplo. Você consegue entender um motivo pelo qual existe a força de atração? Só é na academia, por exemplo, que você vê aquelas polias e você consegue entender o porquê que existe a força de tração. Agora, por que existe a força de atrito? Por que a força de atrito acontece? Por que simplesmente vai ter uma força para trás, meio que atrapalhando o movimento? Galera, se você for analisar esse bloco, no caso nosso criado mudo, e analisar o chão, esse contato entre duas superfícies, você vai ver que essas duas superfícies apresentam uma série de imperfeições. Então, vamos analisar aqui, ó.
Vamos supor que você pegou o criado mudo e você analisou ele a um nível microscópico. Você aumentou assim, deu um zoomzão nele. Você vai ver o seguinte: você vai ver que esse chão apresenta uma série de imperfeições. Então, repara o seguinte, é como se eu pegasse esse pedacinho bem aqui, ó, na superfície da lixeira, eu desse um zoomzão nele e você encontrasse esse pedaço bem aqui. Galerinha, repara que a um nível microscópico você apresenta uma série de imperfeições. A superfície da lixeira tem essa série de irregularidades, essas pequenas montanhas aqui. Galerinha, a gente meio que chamar isso aqui de meio que montanhas, tá bom? Essas pequenas imperfeições são meio que pequenas montanhas, tudo bem? E o chão também apresenta as pequenas montanhas, essas pequenas imperfeições. Só que, gente, olha que interessante. Quando você acaba pegando essa lixeira e movimentando ela, você pega aqui a lixeira, ó, o criado mudo, você acaba movimentando o criado mudo para frente, você vai reparar que essa superfície aqui também vai para frente. Só que olha como é que vai acontecer. Quando ela vai para frente, as paredes, as montanhas acabam se colidindo com as outras montanhas do chão. Então vamos supor que aqui, ó, eu quero mover para frente. Aí pá, aí pá, aí pá, aí pá. Repara que pouco a pouco essas montanhas vão acabar batendo nas outras montanhas. Então, vamos supor que esses meus dedos aqui, ó, eles vão representar essas imperfeições da superfície da lixeira. E aqui embaixo também, só que aqui a superfície do chão, da lixeira, ó, do criado mudo. E aqui as imperfeições do chão. Eu vou indo, acabo batendo aqui. E quando eu bato, eu acabo perdendo uma certa velocidade. Então, vamos supor que eu tô correndo aqui para frente. Aí eu dou um esbarrão aqui na parede, por exemplo. Eu vou perder velocidade. Eu tô indo reto, eu bato aqui, eu vou perder velocidade, eu bato em outro lugar, eu perco velocidade, eu perco velocidade, até chegar uma hora que eu acabo parando completamente. Então, essa é a razão pela qual a gente tem a força de atrito. Essa é a razão pela qual a força de atrito existe. Porque a gente vai ter essa série de imperfeições que vão acabar batendo umas com as outras, fazendo com que uma hora esse bloco, esse criado mudo, acabe parando completamente. Tudo bem? Então, essa é a razão pela qual existe a força de atrito. E, gente, assim como a gente tem a força-peso, que a gente sabe calcular ela, né, que é massa vezes a gravidade, tem uma maneira da gente calcular a força de atrito. Então, força de atrito, também chamada de FAT, tem como a gente calcular, que é a seguinte fórmula. FAT é igual a μ, que já vou comentar um pouquinho sobre ele, não se assusta com o nome, vezes a normal. Quando a gente fala sobre esse μ, gente, é nada mais nada menos do que o coeficiente de atrito. Deixa eu anotar aqui, ó. É nada mais nada menos que o coeficiente de atrito. Mas o que seria esse coeficiente de atrito, né? Galera, esse coeficiente de atrito é mais ou menos o tamanho das montanhas. Então, tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo que as montanhas aqui têm meio que um certo tamanho, né? Meio que esse Mi vai ser esse tamanho dessas montanhas. Repara que o Mi é meio que uma montanha, né? Ó, Mi meio que uma montanha. Então ele meio que vai representar o tamanho dessas montanhas, tá bom? Então, quanto maior for essas montanhas, né? Maior vai ser o coeficiente de atrito. Então, gente, repara o seguinte: essas montanhas são essas imperfeições. Se você ver meu chão, cara, ele tem várias imperfeições. Agora, tu pega uma superfície muito lisa. Ó, vamos supor que eu pego isso aqui, por exemplo, vamos dizer para ver. Mas isso aqui é muito liso. Quando você passa o dedo, você consegue reparar que é muito liso. Gente, isso aqui apresenta menos imperfeições. Vai ser mais liso. Gente, quanto mais lisa uma superfície for, menor vão ser essas montanhas, menor vão ser essas imperfeições a nível microscópico. E, gente, isso vai fazer com que você tenha um coeficiente de atrito menor. Então, gente, o coeficiente de atrito é meio que esse tamanho das montanhas. Quanto maior for essas imperfeições, maior o tamanho dessas montanhas, maior vai ser o coeficiente de atrito, beleza? E já a gente vê que existem dois tipos de coeficiente de atrito. A gente tem o coeficiente de atrito estático e coeficiente de atrito dinâmico. Meio estático e meio dinâmico. Daqui a pouquinho a gente vê um pouquinho sobre eles, beleza? Mas por enquanto, eu só quero que você saiba que esse μ, esse coeficiente de atrito, existe, tá bom? Então, FAT se calcula, que é igual a μ vezes a força normal. Então, vamos ver isso aqui na prática, né? Como é que a gente conseguiria calcular essa força de atrito. Vamos lá. Aqui a gente tem esse bloquinho. Esse bloquinho, eu vou estar empurrando ele para frente com uma força de 20 newtons. Beleza?
A gente sabe que nesse bloquinho, a gente vai ter a força peso, sempre vertical para baixo. Tranquilo? A gente também vai ter a força normal, perpendicular à superfície. Nesse caso, como a superfície é aqui, é perpendicular à superfície, um ângulo de 90. Beleza? Sempre perpendicular à superfície. Força normal. Nesse caso aqui, como a gente não vai ter movimento para cima e nem para baixo, né? Aqui está a superfície. Eu vou ter a força para baixo. Vai ter que ter uma força para cima de igual intensidade para que acabe ficando parado. Tudo bem? Então, nesse caso, a força normal vai acabar cancelando com a força peso. Normal cancela com a força peso. Ou seja, normal e peso são iguais. Daqui a pouquinho isso é importante para a gente. Por agora, só tem que saber que elas cancelam, tá bom? E aqui a gente vai ter a força de atrito. Se está indo para frente, a força de atrito, assim como a gente já viu, é uma força que atrapalha o movimento, logo vai ter que ter uma força para trás, meio que puxando o bloco. Essa força vai ser a força de atrito. E o nosso objetivo aqui é descobrir quanto que vale a força de atrito, tá bom? Então, bora calcular aqui, né? Aqui a gente tem alguns dados, que a massa desse bloco é igual a 10 quilos e o mi no caso, equivale a 0,3. Então, ele perguntou quanto que vale o FAT para que esse bloco aqui fique em repouso. Galera, geralmente, a questão não vai te falar que o bloco está em repouso ou está em movimento. Mas a gente vai descobrir daqui a pouquinho a maneira de a gente conseguir saber quando que vai estar em repouso e quando que vai estar em movimento, tá bom? Então, vamos lá. A gente sabe, então, que a força de atrito vai ser igual a μ vezes a normal. Galera, nesse caso aqui, a gente sabe o quanto que vale o μ. Força de atrito vai ser igual ao μ, que vale 0,3, vezes a normal. Nesse caso, a gente acabou de ver aqui agora há pouco que a normal é igual ao peso. Então, vamos anotar aqui, ó. Normal é igual ao peso. Se normal é igual ao peso, e peso a gente sabe como calcular, que é massa vezes a gravidade, então normal vai ser igual ao peso, que é massa vezes a gravidade. A massa é de 10 quilos. Uma coisa que esqueci de notar, gente, a gravidade aqui também é 10 quilos, tá? 10 quilos. Gravidade por 10 quilos é complicado. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Esqueci de notar aqui, tá bom? Então, a massa que é 10 quilos e a gravidade que é 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Não 10 quilos, pelo amor de Deus. Vezes 10. Então, o normal vai ser igual a 10 vezes 10, que é 100 newtons. Beleza? Então, vamos anotar aqui, ó. Normal é igual a 100 newtons, então. Então, força de atrito, FAT, vai ser igual a 0,3 vezes 100. Então, chegamos à conclusão que a força de atrito é igual a 30 newtons. Então, gente, bem simples, né? Bem fácil, bem sussa, né? Pô, força de atrito, então, é 30 newtons, né? Beleza. Só que eu vou deixar você pensar alguns segundinhos, mas analisa esse problema bem aí. Acham força de atrito, acham? 30 newtons, beleza? Até aqui parece convincente. Só que, quando você parar para analisar, você vê que a força de atrito não pode ser 30 newtons. Por quê? Repara o seguinte, eu tenho uma força aqui para frente de 20 newtons, tudo bem? Uma força de 20 newtons para frente. E aqui eu tenho para trás uma força de 30 newtons. Espera aí, faz soma vetorial. Se para cá eu tenho 20 e para cá eu tenho 30, a força resultante vai ser de 10 newtons para cá. Ué, oxi, então espera aí. É como se eu pegasse esse meu criado mudo e eu empurrasse ele para frente com uma força de 10 newtons, com a força de 20 newtons. Opa! Pera aí. Eu empurrasse ele para frente com a força de 20 newtons. Ele acabasse voltando para mim com uma força de 10. Gente, isso acontece na vida real? Tipo, eu empurro ele, volta para... Não, isso não acontece na vida real. Então, muito cuidado, porque aqui, gente, a gente não calculou a força de atrito. Na realidade, a gente calculou a força de atrito máxima. Ô, galera, foi mal, sem querer cortei aqui. Mas vamos por partes, então. Você acabou de calcular a força de atrito máxima. Mas espera aí, o que seria essa força de atrito máxima, né? Vamos por partes, vamos por partes. Ó, na realidade, gente, isso aqui precisa estar em repouso, não precisa? Então, se para cá eu tenho 20 newtons, a força para cá precisa ser apenas de 20 newtons. Então, você não precisa dos 30 newtons.
você precisa apenas dos 20 newtons. Nesse caso, a força de atrito vai ser igual a 20 newtons. A força de atrito máxima que vai ser igual a 30 newtons. Gente, é meio engraçado, né? Mas isso aqui até que faz muito sentido. Vamos supor que aqui eu tenho as montanhas e aqui eu tenho as montanhas. Acompanhe aqui pela minha câmera. Gente, eu preciso de uma força para que essa montanha acabe uma hora entrando em movimento. Acabe que uma hora essas montanhas acabem saindo umas das outras e passem a se movimentar. Então, essa força aqui, para que acabe começando a se movimentar, esse limite para que se movimente, a gente chama de força de atrito máxima. A força de atrito máxima é a força máxima de atrito que a gente pode fazer até isso aqui entrar em movimento. Então, digamos que a força de atrito foi igual a 30 newtons. Então, o máximo que vai de atrito, a força máxima que o atrito vai fazer para começar a entrar em movimento é 30 newtons. Então, quando for maior que 30 newtons, vai entrar em movimento. Vamos ver isso aqui na prática. Ó, se aqui, então, eu sei que a força de atrito máxima, que a gente acabou de calcular, é igual a 30 newtons, então a gente pode dizer com certeza o seguinte: se aqui para frente eu fizer uma força de 21 newtons, a força de atrito para cá também tem que ser de 21 newtons, porque, ora, tem que ficar em repouso, não tem? E a gente sabe que a força de atrito máxima que pode ter é até 30. Então, se até 30, eu posso fazer uma força de 21 que está de boa. Só não posso passar o 30. Então, agora, vamos supor que aqui eu faço força de 22 newtons. Para cá, eu vou ter que ter uma força de 22... Oh, meu Deus. Aqui para cá eu tenho que ter uma força de 22 newtons. Para que entre em repouso. Agora, vamos supor que eu faça força de 26 newtons. Vamos aumentar para 26 newtons. Para esse outro lado, também vai ter que ter uma força de 26 newtons. Agora, 29 newtons. 29 newtons. Para cá, eu vou ter que ter uma força também de 29 newtons. 30 newtons. 30. Vamos lá. 30 newtons. Para cá, eu também vou ter que ter uma força de 30 newtons. Agora, gente, a gente acabou de chegar naquilo que a gente chama de eminência do movimento. Isso eu vou explicar um pouco na próxima aula, tá? Na aula prática do assunto. Mas a eminência do movimento é o limite da força de atrito. É o limite para que comece a se movimentar. Porque, gente, se aqui para frente tem um 30 newtons, para trás tem 30 newtons, e a força de atrito máxima é 30 newtons, se aqui for 31, a força de atrito é 30. A força de atrito agora não vai aumentar. Mas, gente, e se eu disser para você que agora a força de atrito não é mais 30 newtons? Agora a força de atrito é 24. 24 newtons. Espera aí. Espera. A força de atrito antes era 30 newtons e depois é para 24. Por quê? Galera, é bem intuitivo o motivo. Ó. Acompanhe aqui comigo. Eu acredito que alguma vez você já tenha ido para o supermercado, né? E no supermercado você estava acompanhando teu pai, tua mãe, né? De boa, né? E se você é como eu, né? Quando mais novo, eu gostava muito de pegar o carrinho para ficar dirigindo o carrinho, né? A gente ficava andando pelo carrinho no supermercado inteiro. Eu gostava de ficar pegando as compras e tudo mais. Porque era divertido, né? Eu me sentia tipo um motorista, né? Aí eu ficava, lembro até hoje, né? Descia pelo corredor, né? Ia pelo corredor, aí fazia jeitinho movimento, né? Era uma bonitinho. Então eu sempre gostei muito de dirigir o carrinho, né? E eu lembro que quando minha mãe ia colocar alguma coisa, pedia pra eu parar o carrinho, que ela colocava alguma coisa, né? Só que depois, quando o carrinho estava muito cheio, eu sentia uma dificuldade muito grande para movimentar o carrinho, para empurrar o carrinho, para ele entrar em movimento de novo. Agora, quando ele se movimentava, ficava muito mais fácil. Tipo, era muito estranho, né? Porque eu nunca entendi o porquê. Então, era como se eu fizesse aqui, ó. Vamos supor que isso aqui seja um carrinho de supermercado. Eu meio que estava muito pesado. Eu empurrava com uma força muito grande e depois ficava fácil de movimentar. Então, de novo, empurrava com força muito grande e depois ficava mais fácil de movimentar. Mas por que isso acontece? Gente, vamos analisar um nível microscópico de novo, tá? Então, pense aqui comigo. Aqui está parado, tá bom? Está parado. A gente já viu que precisa de uma força de atrito muito grande para que a gente consiga começar a fazer com que depois entre em movimento. Então, esse processo aqui, ó, quando está na iminência do movimento, está no limite para se mover, a gente fala que aqui a gente está no FAT máximo.
quando a gente está aqui mais ou menos, ó, tá menorzinha, a força tá menor, 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 é menor que o Fat máximo. Então, quando está no máximo, para que depois comece a se movimentar, está no Fat máximo. Você agora repara o seguinte, quando se move, fica muito mais fácil de se mover. Ou seja, a força de atrito aqui é uma, e depois a força de atrito acaba sendo outra. Eu quero mostrar para vocês o motivo pelo qual isso acontece. Ó, vem cá. Vamos pensar aqui o seguinte. Vamos analisar de novo essa superfície, tá bom? Aqui eu tenho a superfície, isso aqui digamos que seja do carrinho, né? Seja das rodas do carrinho, e aqui seja da superfície, do chão do supermercado, tá bom? Então, eu quero que você pense o seguinte, para que eu comece a movimentar, eu vou ter que meio que, aqui ó, olha para essa montanha bem aqui, ó, olha para essa montanha bem aqui. Para que eu comece a movimentar, eu vou ter que ter essa resistência inteira da montanha. Resistência inteira, resistência inteira, resistência inteira, até que eu estou quase escapando da montanha. Aí quando eu começo a me movimentar, eu vou ter uma certa velocidade. E meio que depois, quando eu tiver certa velocidade, ó, eu não vou cair aqui, ó. Ó, vamos fazer isso meio que a um tempo real, meio que alguma velocidadezinha. Ó, tô aqui, pá. Aí comecei a movimentar. Repara que quando eu comecei a movimentar, eu bati não em toda a montanha, aqui, ó. Eu não fiz aqui, ó, pá, desci, vou não, eu vou estar aqui com uma velocidade, e essa velocidade vai fazer com que eu acabe batendo aqui, ó. Então, ó, tem a velocidade para cá, ó, pá, bate aqui. Aí eu tô quase comecei a movimentar. Aí eu bato aqui, bato aqui, bato aqui. Repara que meio que agora as partes da montanha que eu vou estar batendo, vai ser apenas essa parte aqui, ó. Essa parte aqui de cima, quando eu vou ganhar essa velocidade. Então, é meio que o tamanho da montanha tivesse diminuído. Então, se o tamanho da montanha diminuiu, significa que o coeficiente de atrito vai diminuir também. Você lembra que o coeficiente de atrito era o tamanho da montanha? A gente viu que esse coeficiente de atrito aqui ó, é muito grande, porque a gente vai ter que conseguir escapar essa montanha aqui inteira. Agora, quando ele tem movimento, fica mais fácil, porque eu só vou começar a bater aqui nessas partes aqui. Ó. Então, gente, a gente vai ter dois tipos de coeficientes de atrito, dois tipos de tamanhos de montanha. Eu espero que dê para entender, gente, que essa parte é um pouquinho confusa mesmo, tá? Daqui a pouquinho, mas só imagina o seguinte: quando está parado, vai ter uma resistência muito maior, porque o tamanho da montanha é muito maior. Agora, quando se movimenta, o tamanho da montanha vai acabar diminuindo. Olha, ó, olha meus dedos. Aqui, ó. Tô parado, aqui reforço de atrito aranha. Ó, 22 newtons, 25, 20, 29, 30. Aí começou a se movimentar. Pá, pá, pá. O tamanho da montanha agora é muito menor. Se o tamanho da montanha acaba sendo muito menor, a resistência é muito menor. Por isso que agora a força de atrito não pode ser mais 30 newtons. Tem que ser algo menor que 30 newtons. Agora a força de atrito tem que ser, por exemplo, 24. Porque agora o tamanho da montanha, a resistência da montanha, vai ser muito menor, tá bom? Tente visualizar isso aí. Eu não sei se vai ajudar, mas tem uma coisa que eu gostava muito de jogar quando mais novo, que era Minecraft. Sempre gostei muito desse jogo, um jogo muito top. E quando eu jogava Minecraft, quando mais novo, eu lembro que tinha. O editor vai colocar isso, eu acho que na tela, não sei se vai colocar, mas talvez ele coloque. Que tinha uma parte que eu gostava muito de fazer, que é aqueles túneis, sabe quando tinha aqueles túneis de gelo, que você fazia tipo túnel de gelo do bloco do Mine? Aí você colocava um bloco de gelo, aí um bloco vazio, um bloco de gelo, um bloco vazio, um bloco de gelo, um bloco vazio. E eu quero que você pense o seguinte: quando eu estou muito rápido, quando você tem uma velocidade muito, quando você já tem uma velocidade, o carrinho, gente, ele meio que pulava aquele bloco de gelo. Ou seja, o carrinho, então, quando eu estou indo, o carrinho não vai assim, ó. Não é assim que funciona o movimento. Ele já vai direto. Então, por ele ir direto, ele só bate nessa parte aqui, ó. Entendeu? Eu não sei se deu para fazer bem com essa analogia, o carrinho de gelo do Minecraft, mas enfim, é meio que o tamanho da montanha tivesse diminuído. Então você vai ter dois tipos de coeficiente de atrito, dois tipos de tamanho de montanha. Você vai ter o coeficiente de atrito estático, que é quando está parado, que está quase se movimentando, e o coeficiente de atrito dinâmico, que é quando já está em movimento, que é o novo tamanho de montanha, ó, que é o o novo tamanho de montanha, é o que já está em movimento. Então você vai ter o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico, mi estático e mi dinâmico, beleza? Então, gente, é meio que dois tamanhos de montanha. Então, quando está parado, a gente vai usar qual? O mi estático. Agora, quando a força resultante for maior que a força de atrito, ou seja, quando ele aqui for 31
e a força de atrito máxima é 30, a gente está trabalhando com algo que está em movimento. Então, gente, quando isso aqui está em movimento, a gente não vai usar agora o FAT máximo, a gente vai usar o FAT dinâmico. Então, resumindo tudo isso que a gente falou, quando está em repouso, gente, é que está assim, ó. Aqui tá as imperfeições. Quando está em repouso, aqui, ó, está em repouso até chegar em iminência do movimento, é o FAT máximo. A gente vai dizer que a gente vai usar o FAT máximo. E lembre-se, gente, FAT máximo é o máximo de atrito, tá bom? Para que depois se movimente. Tranquilo? FAT máximo é igual ao Mi estático, porque o tamanho inteiro da montanha, né? O Mi estático, quando está parado, vezes o normal. Agora, quando está em movimento, gente, vai ser FAT dinâmico. Porque agora a força de atrito vai ser outra. A resistência vai ser menor que a FAT máxima. Assim como a gente viu. Então agora a resistência vai ser essas pequenas montanhas aqui, ó. Esses pequenos pedacinhos da montanha. Não vai ser toda a montanha como antes. Tá bom? FAT dinâmico vai ser igual ao Mi dinâmico, que é esse novo tamanho de montanha, né? Esse novo tamanho de montanha, vezes a normal. Galera, só uma coisa, porque eu não sei se dá pra entender muito bem, mas essa parada aqui dos dedos, ó, aqui, ó, começou a se movimentar, começou a movimentar, aí pá, tá movendo, tá movendo, tá movendo. Repara que o tamanho da montanha vai ser menor, tá bom? Aí isso é a parte mais difícil de hoje ter, vocês conseguirem entender o porquê disso, tá bom? Então, gente, é basicamente isso, tá bom? Então, quando você está utilizando em repouso, você vai ter o FAT máximo, tá bom? Que é a maior força de atrito para que você comece a se movimentar. E você vai também ter quando está em movimento, que é o FAT dinâmico, que agora é a força de atrito quando você já está se movimentando. Tudo bem? Gente, só uma observação. Então, o Mi estático, que é esse tamanho de montanha, vai ser muito maior que o Mi dinâmico. Esse valor aqui que eu falei, gente, de 24, da onde que eu tirei esse 24? Gente, eu só falei um valor que é menor que o 30, que é menor que o FAT máximo. Porque uma coisa é certa, se o Mi estático ele é maior que o Mi dinâmico, logo o FAT máximo também vai ser maior. Vai ser maior também que o FAT dinâmico. Repara que a resistência aqui é muito maior, aí quando chega aqui a resistência é muito menor. Então, gente, só apenas algumas considerações que eu quero fazer aqui, tá bom? Eu espero de coração que dá para entender essa parte teórica sobre força de atrito. Se vocês repararem, não é tanta coisa, tá? Uma outra coisa que eu só queria notar aqui com vocês é essa parte de eminência do movimento. Essa parte aqui, gente, eu acho extremamente importante da gente conseguir entender bem, tá? Porque essa parte cai muito em prova, mas muito em prova. A eminência do movimento, gente, é quando está quase se movimentando. Ou seja, a eminência do movimento é quando está no FAT máximo. Tá bom? E nas próximas aulas, na aula prática, a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa parte de eminência do movimento. Então, não se limite a ver apenas essa aula, veja a próxima também. E é isso, gente. Eu espero de coração que dá para entender. Um forte abraço, se inscreva no canal e deixa o like, que ajuda muito aqui. E é isso, gente. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Valeu, galerinha.